Eu fiquei pensando em algumas correlações que mostram muito o que Piastri demonstrou na corrida em Singapura. E aí eu fiquei imaginando dois irmãos, uma família, que tem a mesma criação, um é mais velho que o outro, aí um completa 18 anos, e aí a família vai dar um carro para ele. Ó, tem aqui um carro, tá aqui a chave na tua mão, tudo bem? Olha que presentão você tá ganhando. E o irmão mais novo, 2 anos depois, guarda aquilo. Porque quando ele completar 18 anos, ele vai querer também ter a chave de um carro. Se ele não ganha aos 18 anos o mesmo carro, ele vai começar a reclamar lá com o pai. Ah, tá vendo? Sempre achei que vocês preferiram ele porque ele é mais velho. E pipipi, popopó, e fazendo birrinha. Por quê? Porque ao longo do tempo, ao longo da criação que foi dada a eles, aquilo foi alimentando os irmãos na sensação de justiça que cada um deveria ter a mesma igualdade de condições, prêmios, recompensas e tudo mais. E se não for igual da mesma forma, ou se não for melhor de um para outro, sempre vai ter a cobrança e sempre vai ficar naquele imaginário de que o pai e a mãe preferem um filho e o outro. Como a Evelyn e como o Gabo falaram, e como já temos tratado há algumas semanas, que para mim está absolutamente claro. A McLaren me parece ter uma relação religiosa e de doutrinação sobre esses pilotos, que considera uma régua de justiça, e isso vem muito claramente desde a Itália, em que ela tem de aplicar a esses pilotos o que ela considera como justa e como sincera numa disputa pelo título. Sendo que os fatores que levam a tal justiça nem sempre são tão claros assim. O episódio dos boxes, do erro com a porca que não foi apertada no carro do Norris, demonstra isso. Piastri não tinha nada a ver com a história. Ele não tem de pagar a uma eventual injustiça em relação a isso, porque ele não provocou tal injustiça. E, de novo, dentro de uma régua moral e de bons costumes que foi aplicada pela McLaren nesses últimos tempos. Ora, o Piastri se sentiu no direito de cobrar uma justiça ao ver o seu companheiro de equipe dar um toque em seu carro. Na concepção McLariana dos últimos dias, isso é motivo para que ele pense estar sendo injustiçado na equipe dentro das regras que lhe foram aplicadas. Então, concebendo dentro daquele cenário, como o Evelyn falou, a grita que ele teve e que fez ao longo da corrida é correta. Estou falando da concepção do Piastri, do que lhe foi apresentado como justiça, como competição. Quando nós olhamos aqui desse lado, não houve nada além de um toque. Nada além de um toque. E que é um toque, inclusive, que nós esperamos o tempo inteiro desses dois pilotos que disputam um título de Fórmula 1. Não tinha como não passar isso. E foi um miserável toque. Um miserável toque. O que aconteceu, a birrinha do Piastri, é a birrinha de um irmão mais novo, que está, ou pelo menos, não mais novo, mas que está lá há menos tempo dentro da escuderia. A concepção dele foi tardia diante dos 7 anos que Norris tem ali na McLaren. É o irmão mais novo que faz birrinha e que é assim por conta da doutrinação da McLaren. E que mostra o quanto essa doutrinação transforma os dois pilotos em pilotos infantis. Não posso esquecer a reação do Norris depois ali na salinha de imprensa, vindo para falar eu ia dar um toquezinho ali no seu pneu para furar, viu, Max? Sério? Ainda que seja uma brincadeira, sério? Que, assim, são dois pilotos bobos, eles são bobos, são infantis, não merecem, não estão à altura de uma briga pelo título. Não estão. É triste confrontar isso toda a santa corrida. Já não basta a corrida não ter emoção nenhuma, o que nos é entregue é um espetáculo infantil, bobo. Parece Fórmula 1 Kids. Eu aceitaria isso se fosse do filho do Renato, sabe? Lá o Martin brincando lá com os coleguinhas, né? Não de dois pilotos que estão disputando o título. Então, é tão pueril, é tão bobo. E assim,
ele ficou de beicinho a corrida inteira. A corrida inteira, ele não fez absolutamente nada a corrida inteira, a não ser reclamar. Aí a dona McLaren, ao longo do tempo, vai e pergunta para o Norris, olha, nós estamos pensando, para compensar dentro dessa porcaria dessa justiça. E nós podemos parar o Piastri primeiro? Aí o irmão mais velho, não. Quer dizer, você cria as regras, você delimita a justiça e tudo mais, e aí, de repente, você se sente tão covarde em ter criado aquelas regras que você passa para os dois pilotos a determinação de quem deve parar primeiro. Eu paro primeiro esse e acabou, pronto. E assim, é tão infantil porque assim, você faz isso para tentar evitar uma rusga maior. Vamos ter uma boa conversa com os dois. Vamos sentar o nenê e o bebê juntinhos para que os dois conversem e façam as pazes, para não ficar dar o dedinho de mal. É muito infantil, é muito bobo ter de conviver com uma situação de dois marmanjos que são muito bem pagos para isso e tem reações tão bem. E olha, bem fez o Norris. É a primeira vez que eu assim, puta. E assim, pode não ter sido de propósito, e nem acho que tenha sido, inclusive. Mas assim, foi uma disputa. O camarada foi para uma disputa. Não podemos esquecer isso. Olha, 17ª etapa do campeonato, ele foi para uma disputa. Ó pai, ó céus. E o outro reage daquela forma. Aí chega depois um rádio lá. Olha, nós estamos pensando em fazer isso daqui nos canais. Aí ele responde: já não estou nem aí para essa prova, não sei o que eu vou fazer. Porra, cresce, rapaz. Cresce. Você precisa ter mais noção do que está acontecendo. É por isso que eles não merecem ser campeões. Nenhum dos dois merece ser campeão. Nenhum. Eles são muito infantis. E não é que eu estou pedindo maturidade de alguém, piloto, nossa, maduro, parecendo uma árvore. Mas, cara, ficar de beicinho a corrida inteira, aí depois desce, eu vou ver o replay, aí não vou cortar o rádio, não sei o quê. Pô, cara, evolua. Você está no 3º ano na equipe, cara. Você é líder do campeonato. Você abriu passagem para o outro porque você quis. Se você batesse o pé, se você mostrasse alguma personalidade, você teria batido o pé naquela corrida na Itália. Para depois ficar... Não guardar esse trunfo, porque não é um super trunfo guardar isso dentro do seu baralho, não é um super trunfo para você jogar depois na sua vez, porque você tentou jogar esse super trunfo e não deu certo. E o que também mais incomoda é ter o Marco Webber como empresário que viveu isso 15 anos atrás com o episódio do Multi 21 e não tenha ensinado isso pro moleque. Ter achado que isso é de boa, como diz a Evelyn, de boa na lagoa. Não é possível que estamos passando 7 meses de campeonato tendo de discutir uma correlação e um comportamento humano tão infantil de um piloto de Fórmula 1. É chato demais. Como é chata essa temporada 2025. E ainda mais, no meu caso, que estava lá, o Gabo citou, vem do DTM, aquela disputa de título maravilhosa, aí vem o pateta lá, tenha santa paciência, vai, eu não tenho mais saco para isso. Eu já me